Um alô especial a essas famílias amadas. Como é bom saber que estamos compartilhando nossa união mais uma vez em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus e, ao mesmo tempo, fortalecendo individual e coletivamente nossas defesas psicológicas e espirituais, tornando-nos mais fortes e incentivados a lutar com alegria por nossa melhoria moral. Obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Como de costume, vamos relaxar confortavelmente e colocar nossas águas a fluidificar sobre a mesa. Que essa reunião transcorra num clima de aprendizado mútuo e muita paz entre nós, sobre o comando do Cristo. Permitais, ó Senhor, que humildemente iniciemos a nossa reunião de hoje, que assim seja. A página que iremos estudar está no capítulo 19 do Evangelho, intitulado A Fé Remove Montanhas. Leremos os itens 6 e 7, que versam sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Vamos à leitura. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogma, pois todas as religiões têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé cega aceita sem verificação o verdadeiro ou o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta muita gente alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem se impõe. Ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais e não de tal ou qual crença em particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns por descaso, da de outros por temor de serem forçados a mudar de hábitos, da parte da maioria por orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria que curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la.
Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, as verdades dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer nesta ou noutra existência. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele e mais da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. O dogma da fé cega é que produz o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito coisa vaga, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Após essa leitura, passemos ao nosso humilde comentário. Nos deparamos hoje com uma lição oportuna que apresenta os prós da fé raciocinada e os contras da fé cega. O que caracteriza uma fé cega? É aquela em que cremos sem convicção, sem a nossa consciência reconhecer a natureza e a grandeza de Deus e de Jesus. É uma crença baseada somente no aconselhamento de outras pessoas, sem fundamentação. E o que seria uma fé raciocinada? É aquela em que cremos porque sabemos indubitavelmente da sua importância e não porque alguém nos disse para crer. Ou seja, é uma convicção que não hesita, que nunca fraqueja, independentemente da religião. Daí a dificuldade da maioria em afirmar peremptoriamente: eu creio, sem nunca fraquejar. A fé segura pressupõe que é possível que você fique momentaneamente triste por algum acontecimento, mas sem se tornar depressivo. Fique preocupado com algum problema a resolver, mas sem mergulhar em desespero. Fique em dúvida sobre algum assunto, mas nunca se tornando inseguro ou temeroso. Lute por melhorar-se, mas jamais se transformando em pessimista ou desanimado. Isso porque quem tem fé viva no coração
Sabe que Jesus está ao seu lado sempre, ajudando-lhe a enfrentar todas as provações que lhe caiba nessa vida. E nem passa pela sua mente qualquer réstia de desconfiança de que esteja desprotegido em qualquer circunstância. Essa fé raciocinada vai tomando forma coerentemente com o crescimento do nível evolutivo de cada um, do seu entendimento cada vez mais claro da divindade e da sua consequente relação com ela. E quem já tem realmente fé não se permite ser perturbado em seu estado de consciência. Carrega intrinsecamente a consolação na alma, de tal monta que nada é capaz de corromper ou destruir a sua paz, por estrito respeito e obediência às leis divinas. Mas alguém poderia questionar: é impossível estar em paz todos os instantes da nossa vida. Então não é possível ter-se essa fé como aqui apresentada. A esses respondemos: em nenhum momento afirmamos que a nossa paz não possa ser abalada por algum evento. Ela não pode ser destruída. Mas a fé, que é gestora da esperança, não permite que qualquer estado de desarmonia espiritual se estabeleça na consciência. Então, pode-se ficar sem a paz por lapsos curtos de tempo. Quem crê dialoga com Jesus ou com quem ele acredita, sempre encontrando uma razão lógica e plausível para o que lhe está sucedendo. Se adoece, entende que assim está acometido devido a abuso pessoal ou fruto de atitudes inconsequentes de passado, nessa ou noutra vida pregressa. Isso lhe conforta, consola e lhe restitui a paz. Se perde um ente querido, sente saudade num primeiro momento, mas imediatamente se autoconvence de que todo ser que nasce um dia morre. E como é consequência natural da vida, deve aceitar com respeito essa situação. E mais, como nunca se sabe quando alguém irá volver à pátria espiritual, podendo ocorrer a qualquer momento, isso serve de consolo àqueles que perdem prematuramente algum ente querido. O próprio Cristo aqui conviveu conosco por apenas 33 anos. Então, independentemente da idade em que o ente querido possa desencarnar, ele se vai no momento exato, resultante de uma conjunção de fatores que culminam com a morte do seu corpo, nada tendo de anormal ou de injusto. E como cremos que ninguém realmente morre, só muda de endereço, nutrimos a esperança de reencontrá-lo um dia, aqui ou no mundo espiritual. Isso realimenta uma esperança consoladora. Assim, refletindo sobre as leis de Deus, a paz é paulatinamente restaurada. E agora, vamos tocar no ponto mais assustador para a maioria dos encarnados. E se chegou a tua própria hora de desencarnar, de partir desse mundo, como permanecer na fé? Se você a tem,
conserva-se tranquilo, colocando-se à disposição de Deus, já que esse momento é inevitável. E por que é conveniente que nos mantenhamos em paz num momento tão grave? Para que possamos sentir as mãos do Mestre nos acolhendo no momento derradeiro e não vaguemos desequilibrados e sem rumo por aí, como almas penadas. E mais, quantos que pensavam que a sua hora havia chegado, acabam sobrevivendo. Isso prova que o melhor, o mais lógico e sensato, é não se desesperar para não piorar as coisas. Então, a grande questão, quando se fala de fé, é: o nosso temor, ou o nosso desespero, ou o nosso desânimo soluciona qualquer problema? Não. Então, mantenhamos-nos em paz, firmes ao lado do Mestre Jesus, e convençamos-nos de uma vez por todas que tudo o que acontece conosco é lógico e necessário, porque se assim não pensamos, significa que cremos que a lei de Deus é injusta e pode se prestar a frivolidades, o que é incoerente com a nossa fé. O Espírito José afirma que a fé é a mãe de todas as virtudes que nos encaminham a Deus. Mas isso não vale para uma fé vacilante. Somente nos momentos mais difíceis é que conseguimos concluir se temos ou não fé. Então, se estamos bem agora, adubemos bem a nossa fé, para que quando precisarmos dela, não falhemos. Muita paz. Bom, irmãos e irmãs, vamos estender as nossas mãos na direção das águas para procedermos ao momento da fluidificação. Jesus, nosso eterno pastor, aqui estamos implorando a vossa interveniência no comando da magnetização das nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos eficazes às nossas necessidades. Abençoai também, por caridade, a todos nós, bem como aos nossos ambientes domésticos. Muito obrigado, Mestre amado. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. E assim chegamos ao final da nossa singela reunião de hoje. Que a fé tenha atingido a partir de agora um patamar especial em nossas almas, e que ela nos realimente com energia positiva e muito otimismo para enfrentarmos as nossas provações diárias de cabeça erguida e sem desânimo. Que tenhamos assimilado um pouco do muito que Jesus nos brindou nesse encontro, e que todos desfrutem de um final de semana maravilhoso e cheio de oportunidades na prática do mais puro amor. Despedimo-nos implorando ao Redentor Cristo que permitais o encerramento da nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se
nesse momento, a nossa corrente de amor fraterno. A fé é a base da nossa estabilidade na paz. Até o nosso próximo encontro com Jesus.